Amigos que acompanham o nosso canal, ontem, dia 4 de fevereiro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou um amplo pacote de combate ao crime e que é um projeto de lei que faz alterações em diversos diplomas legais, 14 ao todo, e em especial no Código Penal, que é o código que traz a tipificação dos crimes, ou seja, quais condutas que o Estado proíbe o cidadão de praticar, e se ele vier a praticar, ele terá uma penalidade, uma sanção, que pode ser a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito ou a pena de multa. Também houve alterações significativas no Código de Processo Penal, que é o código que trata de como funciona o processo para que a pessoa seja absolvida ou condenada quando lhe é imputado um crime. Alterações na Lei 7.210 de 84, que é a Lei da Execução Penal, que trata como que deve ser o cumprimento da pena, e em outros diplomas, em outras leis, que a gente chama de leis esparsas. Bom, o projeto ele vem no sentido de dar cumprimento, ou tentar efetivar uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, que era a do combate ao crime, e ele sempre teve a segurança pública como uma de suas bandeiras principais de campanha, e o país necessita muito, nós precisamos muito de que tenhamos políticas públicas voltadas para o combate à criminalidade. Temos um número muito alto de homicídios, estamos tendo o descobrimento de grandes esquemas de corrupção, como nós vimos aí na Operação Lava Jato, crime de lavagem de dinheiro também, temos muitos latrocínios em alguns estados, mortes por balas perdidas. Então nós temos todo um contexto aí complicado em que alguns crimes têm tomado algumas regiões do Brasil sem que se tenha uma efetiva punição daqueles que cometem. Então, esse projeto eu quero trazer para você aqui hoje quais foram aí os principais objetivos, a finalidade que o ministro Sérgio Moro vem tentar alcançar com a adoção dessas medidas. Em outros vídeos nós vamos trabalhar quais foram as principais alterações que esse projeto traz, e algumas delas nós vamos tratar de forma específica, como é o caso do plea bargain. Bom, o primeiro objetivo que a gente percebe que se busca com esse projeto é uma maior efetividade na prestação jurisdicional, no processo penal. O que isso significa? Ou seja, se quer diminuir aquela situação em que se descobre quem que é o suposto autor do crime, às vezes aquela investigação demora, aí se abre uma ação penal, se tem audiência, se tem todo o processo, e no final ele acaba não sendo punido, porque às vezes o crime já está prescrito, ou porque ele já se ausentou do país. Ou seja, se busca aqui que de fato aquela pessoa que cometeu um crime e esse crime for descoberto, que ele de fato cumpra a sua pena. Ou seja, e com isso se busca que o processo penal seja mais célere, mais rápido e mais efetivo. Algumas medidas ali do pacote apontam para isso. A principal é o plea bargain, que o que significa? É um instituto, até o nome aí é um nome em inglês, é um instituto importado dos Estados Unidos, onde o acusado ele pode, no início da ação penal, no início do processo, reconhecer a sua culpa, ele já confessa que ele cometeu o crime, e em troca ele tem uma pena um pouco menor. Com isso, o Estado reduz o seu estoque de processo, ou seja, você tem uma redução no número de ações penais, permitindo com que os recursos do Estado, pessoas, etc., juízes, servidores, possam focar naqueles processos onde não teve o plea bargain. Bom, é um instituto controverso, nós vamos tratar dele num vídeo específico aqui no nosso canal. A segunda finalidade que nós percebemos com esse pacote é de que se tenha uma maior efetividade na investigação criminal, ou seja, antes da ação penal, aquele momento em que a polícia ou o Ministério Público tentam descobrir quem é que cometeu determinado crime. Nesse aspecto, a gente percebe que foram poucas medidas e elas não são tão incisivas. Então, realmente, tem algumas medidas que vão nesse caminho, mas ficou um pouco a desejar. Vamos também comentar mais à frente. A terceira finalidade do pacote é a do ataque, do combate efetivo às organizações criminosas. Então nós percebemos que, desde que o ministro Moro assumiu o cargo, e até mesmo antes, no final do ano passado, ele já batia muito nessa tecla.
o combate ao crime organizado. Então, você tem o crime que é cometido isoladamente por indivíduos, por uma pessoa ou por um grupo menor, mas que eles não estão reunidos de forma organizada, voltados para a prática do crime. Já a organização criminosa é aquela que ela se estrutura, ela tem toda uma estrutura hierárquica, ela tem um líder, ela tem um comando, ela tem as pessoas que estão na ponta, ela tem os intermediários que têm tarefas delegadas pelo líder da organização, e elas atuam em várias frentes, desde crimes do colarinho branco, contra a ordem financeira, contra a administração pública, crimes contra o patrimônio ou até mesmo crimes contra a vida. Então o ministro Moro tenta, e aí sim nós temos boas medidas nesse pacote, que serão efetivas para combater as organizações criminosas. E a quarta finalidade, o quarto objetivo que nós vemos com o pacote, é o do tratamento diferenciado dos crimes mais graves. Quer pelo endurecimento das penas, quer pela dificuldade na progressão de regime. É o caso dos crimes hediondos, dos crimes cometidos com arma de fogo. Bom, o pacote então tem esses 4 objetivos, vamos rever eles. Primeiro, se ter uma efetividade maior, principalmente através de um processo mais rápido do processo penal. Segundo, ter uma efetividade maior na investigação criminal. Terceiro, o ataque e o desmantelamento das organizações criminosas e uma maior punição de quem comete crimes dentro de uma estrutura assim. E quarto objetivo, um tratamento diferenciado para crimes que são mais graves. Bom, o pacote é excelente, de forma geral ele trará bons efeitos positivos para a sociedade brasileira, no curto prazo e no médio. E claro que ele depende da aprovação do Congresso Nacional, mas como é um projeto de lei, a sua aprovação se dá com maioria simples dos congressistas, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Não é igual uma emenda constitucional que exige um quórum maior para aprovação. Então, nossa expectativa é que ele será aprovado sim, talvez com algumas modificações. Nós temos ali a criminalização do Caixa 2, por exemplo, que é uma medida que atinge uma parte dos congressistas, então será um tema de um maior debate, mas a expectativa do governo e a de quem acompanha o noticiário político é de que a maior parte das medidas serão aprovadas desse pacote. Bom, nos próximos dias, nessa semana, aqui nós estaremos trazendo 2 ou 3 vídeos complementando aí, falando um pouco das medidas e tratando de alguma delas específicas, como é o caso do plea bargain. Espero vocês, se inscreva no nosso canal, clique lá no sininho para poder receber a notificação, inclusive dos novos vídeos em relação a esse pacote do ministro Sérgio Moro, e eu aguardo vocês. Um abraço, até lá.